Olá, minha amiga auditora fiscal. Olá, meu amigo auditor fiscal. Pessoal, a gente está começando, vamos experimentar aqui mais uma nova série de vídeos e essa ideia surgiu na constatação de que a gente já está no último período de mandato, né, da nossa gestão à frente da DS Belo Horizonte. Então, nosso mandato foi o primeiro que teve, esse mandato atual é o primeiro que tem a duração de 3 anos, portanto agora falta pouco mais de um semestre, né, para a gente encerrar esse mandato da atual diretoria da DS Belo Horizonte, que coincide com o mandato da direção nacional e de todas as DSs. Então a gente já começa agora no final, na virada de julho, na verdade, no início do segundo semestre, a gente já começa o período eleitoral para a próxima gestão, né? E, portanto, a gente está entrando nessa fase final do nosso mandato à frente da DS Belo Horizonte e com muita tranquilidade e da certeza de que não participarei, não serei candidato à reeleição aqui na DS Belo Horizonte e estou muito determinado a não participar também da chapa nacional, pelos motivos até que eu quero aproveitar para compartilhar com vocês nesses vídeos, com essa perspectiva que eu sentia vontade de gravar outros vídeos para compartilhar os aprendizados que eu tive dessa experiência, desse tempo agora de cerca de 2 anos e meio à frente da DS Belo Horizonte como presidente da DS, porque mudou muito a minha visão de quando eu comecei a me envolver no sindicato, ainda em 2015, quando a gente teve a PEC 443 sendo votada no Congresso, em que a categoria toda se mobilizou para tentar a inclusão dos auditores fiscais também naquela PEC, que equiparava a remuneração a 90,25% do subsídio do ministro do STF, e aí a gente se mobilizou para ir lá participar e tivemos o tratamento que tivemos do governo. Todos se lembram, aquela humilhação, aquele tratamento vexatório, sendo desrespeitado por vários congressistas, representantes do governo, e foi o pontapé inicial, a chama que fez a categoria acordar para a necessidade de maior engajamento, de maior ativismo no parlamento, para a gente buscar a valorização, de mudar o rumo da atuação sindical. E aí eu acho ainda, assim, né, talvez um ponto que eu gostaria de explorar nesse vídeo é justamente a mudança de percepção que eu tinha naquela fase inicial, no primeiro momento em que eu não participava do sindicato, não me envolvia, não me engajava, achava que aquilo não era importante, para esse momento, depois de tendo me engajado na luta, tendo participado de um ciclo eleitoral, participado das eleições anteriores e tendo todo esse tempo de mandato de gestão aqui à frente da DS Belo Horizonte, quais foram os aprendizados que eu tive nessa experiência junto com a nossa diretoria e principalmente o que eu acho que mudou da visão que eu tinha daquela primeiro estágio para o estágio atual, e de perceber as principais barreiras, quais são os principais desafios, por que a gente, olhando de fora, a gente vê tantas distorções, por que o sindicato parece, e muitas vezes tão ineficiente para buscar essa valorização, e o que contribui, qual que é a dinâmica do sindicato que contribui para a gente estar num momento tão ruim de desvalorização do nosso cargo de auditor fiscal e da Receita Federal do Brasil. Então esse é o objetivo dessa nova série que eu queria convidar vocês para assistir, para eu poder compartilhar um pouco, principalmente eu penso muito nos meus colegas com quem eu tenho um contato pessoal, explicar um pouquinho por que às vezes eu tenho outras visões do sindicato, né? Algumas percepções que quem não participa
mais ativamente tem uma visão diferente. Então é só adicionar essa intenção de adicionar esses elementos, compartilhar no objetivo de poder contribuir para um amadurecimento e para que a gente possa melhorar a nossa ação sindical na medida do possível. Então, gente, a primeira grande lição que eu tive assim, durante essa experiência foi uma percepção que foi ficando muito forte, muito intensa, de como que o nosso sindicato é um microcosmo da política brasileira. Isso para mim ficou muito claro em vários eventos, vários exemplos, que o sindicato é um microcosmo da política brasileira. E aí, infelizmente, né, como a gente está vivendo um momento de muito ruim na política brasileira, com muitos vícios sendo revelados, que a gente percebe quanto que o nosso sistema é viciado, é distorcido. Eu acho que também não sendo o microcosmo da política brasileira, isso também é verdade para o nosso sindicato, infelizmente, e é alguma dessas questões que eu queria explorar com vocês. E aí, por que eu digo isso, que o sindicato é o microcosmo da política brasileira? Algumas características, né? Primeiro, eu acho que muito fortemente, essa polarização que a gente está vivendo. Na política brasileira está muito claro, entre reaça e petralha, coxinha e mortadela, direita e esquerda, e eu acho que no nosso sindicato essa polarização acabou se dando entre os novos e os aposentados, que passam mais ou menos a ser esses dois grupos antagônicos, né, durante a campanha salarial, a partir do bônus de eficiência, dessa proposta que veio sem paridade, foi abraçada pela direção nacional e muito insistentemente colocada pela administração da Receita e pelo governo. Então isso acabou gerando essa polarização que reflete muito, e até pelo comportamento, pela intolerância que a gente viu a partir daí, a dificuldade de diálogo, ficou muito claro essa polarização também dentro do sindicato, assim como acontece na nossa política. Além disso, né, a centralização no executivo, eu acho que nosso sistema político é caracterizado por isso, né, esse presidencialismo em que o executivo é muito forte. Aqui no nosso sindicato a gente também tem as ações, ou todo o sistema, a estrutura do sindicato com um protagonismo muito grande da direção executiva nacional, então pouco espaço para as DSs, para o CDS, muito centrado na direção executiva, que é um ponto que eu também quero aprofundar em outros vídeos futuros. O próprio fisiologismo que acontece muito dentro dos partidos e na política, que às vezes a gente não vê, nem acredita que aconteça no sindicato, mas acontece, também vou tratar disso. E uma distorção que a gente vê muito entre os políticos e também acontece no sindicato, que é um comportamento da busca do poder pelo poder, do político que a gente vê, né? Que se no início ele ingressou na política querendo mudar, querendo contribuir, e que depois ele nem lembra mais os reais motivos do porquê que ele entrou naquela atividade e passa a ter uma dinâmica de manutenção do poder, e eu acho que isso infelizmente também acontece no sindicato. E aí, gente, essas características são algumas que eu acho que explicam essa minha percepção de que o sindicato acaba sendo um microcosmo da política brasileira, que eu quero explorar melhor nesses próximos vídeos. Mas aí, dentro desse quadro, o que eu queria trazer para vocês é que uma característica que faz com que a gente perceba todos esses vícios também na nossa estrutura sindical, e que também tem essa correspondência, é a baixa participação dos filiados, baixa participação dos auditores fiscais no sindicato, o que favorece que um grupo mais organizado consiga tomar conta, estar no poder e tomar as decisões sem dar transparência, sem ter maior participação, sem ter a democracia mais ativa. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa refletir. Com certeza não é um problema só dos auditores fiscais, porque a gente vive numa sociedade individualista, que não valoriza as ações coletivas, as saídas coletivas para os problemas coletivos.
Na verdade, quando a gente vê a Receita Federal está desvalorizada, o ambiente de trabalho está muito ruim, em vez da gente pensar em fortalecer coletivamente o sindicato, a Receita Federal e querer mudar esse ambiente de trabalho, qual que é a alternativa mais frequente? Se está ruim, vou estudar para outro concurso, vou vou fazer concurso para juiz, para promotor, para que eu tenha uma solução melhor para mim. Então, isso é um fruto, é um reflexo da nossa sociedade individualista. A gente pensa as nossas soluções, a gente prioriza as soluções individuais. Então, aqui está um convite para que a gente possa refletir sobre isso, porque eu acho que a gente precisa acreditar mais nas soluções coletivas, fortalecer a nossa comunidade, a nossa coletividade, a nossa categoria, o sentimento de coletividade com os colegas da nossa unidade, com a nossa equipe e do órgão de uma maneira geral, para que a gente possa buscar essas saídas coletivas e isso possa resultar num sindicato melhor e numa Receita Federal mais forte. Então, gente, esse é o primeiro ponto. Há uma grande dificuldade da gente ter um sindicato que represente realmente os anseios da categoria e que busque a valorização dos auditores fiscais. Primeiro, e olhando para a nossa autorresponsabilidade, é a baixa participação. Eu já tive em Brasília, enquanto eu estive no meu estágio probatório, eu não participava, não achava importante, mas esse é uma das principais, essa reflexão eu queria trazer, porque eu senti necessidade de participar e eu vejo hoje o quanto que é importante a gente valorizar essa instância da nossa ação coletiva, que é o sindicato, para a gente buscar melhores saídas, melhores alternativas coletivamente. Então esse é o primeiro vídeo, para não estender demais. Agradeço você que assistiu até aqui e convido para assistir os próximos, que eu queria muito ter a oportunidade de aprofundar essas reflexões nos próximos vídeos. Obrigado e um abraço.